Se tem um tipo de inteligência que vai definir quem vai se destacar nesse novo século, é o pensamento crítico, a capacidade de você pensar por conta própria, questionar o que é dito e enxergar além das aparências. Antes da gente continuar, se inscreva aqui no canal, aqui a gente fala sobre o que realmente faz a gente evoluir de verdade. O mundo de hoje, ele tá cheio de informação, mas com pouca sabedoria. Todo mundo tem opinião, mas poucos têm a consciência. E a verdade é que a maioria das pessoas não pensa, apenas repete o que ouviu. Isso é bem perigoso, porque quem não pensa por conta própria acaba sendo controlado por quem pensa. O pensamento crítico, ele é a habilidade de você analisar, avaliar e julgar ideias com base em fatos, não em emoções ou conveniências. É você sair do modo automático e assumir o comando da própria mente. Parece simples, não parece? Mas muita gente não faz. A nova inteligência do século não é você saber decorar dados, mas sobre você saber o que fazer com os dados. É sobre você ter discernimento. No passado, quem tinha conhecimento tinha poder. Hoje, quem sabe pensar tem poder, porque o conhecimento ele está em todo lugar, mas o senso crítico não está. As redes sociais, por exemplo, elas criaram uma ilusão de que todo mundo entende de tudo. De política, de economia, de saúde, de comportamento, tudo virou palco de opiniões rasas. E o que mais falta nesse mar aí de verdade é a gente capaz de pensar com profundidade. O pensamento crítico é o antídoto contra a manipulação. É o que te protege de cair em discursos prontos, de seguir a manada, de acreditar em qualquer coisa que te complete ou que te contemple também emocionalmente. Ter pensamento crítico é aprender a duvidar, não por desconfiança, mas por inteligência. É questionar antes de aceitar, é você analisar antes de compartilhar, é pensar antes de reagir, é entender que toda ideia precisa ser examinada e não só sentida. E sabe qual que é o problema? A maioria não quer pensar, quer ser entretida, quer respostas rápidas, quer atalhos. Pensar dá trabalho, obriga a você a sair do piloto automático, a encarar a própria ignorância e a admitir que você pode estar errado. Mas é justamente isso que separa os maduros dos ingênuos. O pensamento crítico é um exercício de humanidade. Ele começa quando você entende que você não sabe tudo, mas que você decide aprender. Quando você deixa o seu ego de lado e você passa a buscar a verdade, não a conformação. Quando você percebe que não é sobre vencer os debates, mas você compreender o mundo com mais profundidade. E isso muda tudo, porque quando você pensa de forma crítica, você se torna mais livre. Você deixa de ser manipulado por narrativas, por modas, por opiniões alheias. Você passa a enxergar com os próprios olhos e a decidir com a própria cabeça, a viver de forma mais autêntica. Olha ao seu redor. Vivemos numa era em que as pessoas falam demais e refletem de menos. O pensamento crítico, ele virou um ato de rebeldia. Questionar virou sinônimo de ser difícil. Mas, na verdade, é sinal de lucidez. É o que separa quem evolui de quem é conduzido. Essa nova inteligência não é ensinada nas escolas, ela é construída na prática. Quando você lê, observa, compara, escuta e reflete, quando você começa a perceber os padrões nas coisas, quando você para de engolir qualquer discurso pronto e passa a perguntar: será que isso faz sentido? O pensamento crítico também exige coragem, porque pensar de verdade significa lidar com o desconforto. Quando você começa a pensar, inevitavelmente você começa a enxergar o que muita gente prefere ignorar. Você começa a perceber incoerências, ilusões, falsidades.
e isso incomoda. Mas é nesse incômodo que nasce a liberdade. Pessoas com pensamento crítico não se deixam levar pela maioria. Elas buscam consistência e não aprovação. Elas sabem que a popularidade não é sinônimo de verdade e que pensar diferente, às vezes, é o preço da autenticidade. Enquanto muitos estão preocupados em acumular informação, os sábios estão treinando discernimento, porque informação sem análise é só ruído, e ruído demais gera confusão. O pensamento crítico é o filtro que separa o que importa do que é distração. Desenvolver esse pensamento é um ato de responsabilidade com a sua própria vida. É parar de culpar os outros, o governo, a sociedade e você assumir o papel de protagonista. É entender que a sua vida, a sua visão de mundo determina as suas escolhas e as suas escolhas determinam o seu destino. Você quer ser livre? Então aprenda a pensar. Livre de manipulação, livre de ilusões, livre de pensamentos enlatados, livre da necessidade de ser aceito, livre da dependência de outras pessoas. Quem pensa por conta própria não precisa da aprovação, precisa apenas de coerência. O pensamento crítico é, em essência, o que diferencia quem sobrevive de quem prospera nesse novo século. É o que separa o que questionam os sistemas do que são engolidos por eles. É o que diferencia quem cria o futuro de quem apenas o consome. E não, pensar criticamente não significa ser cético o tempo todo. Significa saber avaliar, é conseguir equilibrar a razão e a emoção, a lógica e a intuição. É não ser levado por ideologias cegas, mas também não ser frio a ponto de perder a empatia. É pensar com clareza, mas sentir com sabedoria. Essa nova inteligência, ela não se exibe, ela não precisa provar nada. Ela aparece nas pequenas atitudes, quando alguém decide ouvir antes de falar, pensar antes de opinar, entender antes de julgar. O pensamento crítico não é algo que você tem, é algo que você treina todos os dias. E quanto mais você usa, mais forte ele fica. Quanto mais você questiona, mais lúcido você se torna. No fundo, o pensamento crítico é o caminho da maturidade mental. É o que transforma um seguidor em um líder, um repetidor em um criador, um espectador em um agente de mudança. Se você quer estar preparado para o futuro, não busque só acumular conhecimento, busque entender, discernir, questionar. O conhecimento é o poder, mas o pensamento crítico é a sua direção. A nova inteligência do século não é sobre o quanto você sabe, mas sobre o quanto você entende que você sabe. E se tem uma coisa que esse mundo está precisando desesperadamente é de pessoas que entendem o que estão fazendo e não apenas fazer por fazer. Pensa nisso, em um tempo onde todo mundo está falando, quem para pensar é quem realmente se destaca. Se esse conteúdo te fez refletir, eu já te peço novamente para você se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender sobre esse assunto. Porque o futuro não pertence aos mais inteligentes, pertence aos que sabem pensar. Até o próximo vídeo.